Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui com o processo administrativo em âmbito do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Na verdade, o processo administrativo aqui do Estado do Rio de Janeiro é definido pela Lei 5427, perfeito? Ela regulamenta os processos administrativos. Só que a gente tem que ficar ligado nessa lei, que ela vai falar no artigo 1º, né? Esta lei estabelece as normas sobre os atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa que você tem que observar é que ela regula os processos administrativos, não processo legislativo, não processo judiciário, perfeito? Então, os processos judiciais e os processos legislativos, né? Por exemplo, a criação de leis, de emenda à Constituição Estadual, né? A conversão de medida provisória com força de lei, isso daqui não é regulado pela Lei 5427. Ela regula os processos administrativos, perfeito? Observação que a gente tem que ter em mente é que ela regula também os procedimentos ali que estão dentro do ato, perfeito? Então ela vai regular sobre prazos, recursos, né? Decisões, competência para decidir, perfeito? Então a gente vai ver os procedimentos que compõem o processo administrativo, tá? Só que aí que você tem que observar uma coisa. A gente tem, dentro do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem, no estado aqui, ó, bota aqui, Estado do Rio de Janeiro. E aí você pensa assim, então se eu estou falando de processo administrativo, exclui o processo legislativo, né? Os procedimentos do Ministério Público, exclui também os procedimentos do Tribunal de Contas. Calma aí, você tem que observar que essa lei que trata do processo administrativo, a gente tem que fazer uma observação aqui. Esta lei, a Lei 5427, ela também é aplicada para os demais poderes. Então vamos botar aqui, em regra, ela é para o poder executivo, né? É para o governador do estado, é a administração direta, é a administração indireta, né? Porém, nós vamos também aplicar para o poder legislativo e o poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Mas aqui eu vou falar, na verdade, não como a função propriamente típica daquele órgão, né? Daquele poder, mas eu vou falar que eu aplico, aplico para o poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu aplico para eles? Aí você vai falar, em regra não, porque eles têm as suas legislações que tratam dos seus procedimentos, do seu processo. Porém, a gente no desempenho, esses órgãos, no desempenho, esses poderes e esses órgãos, no desempenho da sua atividade administrativa, na sua função administrativa, aí sim aplica-se esta lei. Então você tem que botar aqui, ligado aos procedimentos, né? Procedimentos. Na verdade, não procedimento, vou botar conforme está na lei, né? A função administrativa, tá? Então, bota aqui, vamos aplicar quando esses poderes ou órgãos, ou instituição, Ministério Público, instituição, né? Exercer a função administrativa, aí sim eu aplico a Lei 5427, que trata do processo administrativo, tá? Então, vamos lá. Em regra, você aplica para o Poder Executivo, né? A regra, quem tem processo administrativo é o Poder Executivo. Só que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública também praticam atos administrativos, né? Eles têm servidores, perfeito? Esses servidores vão abrir processos, né? Então, as demandas que vão ser remetidas ao Poder Legislativo vai se tornar um processo administrativo, não é?
Então, nesse caso, eu aplico a Lei 5427, tá? Por quê, gente? Porque o Poder Legislativo, em regra, é o processo legislativo. O Poder Judiciário é o processo judicial. O Ministério Público está ligado às ações, seja ação penal e ação civil, que tem ritos específicos, né? Tribunal de Contas, na sua função fiscalizadora, e a Defensoria Pública, na sua instituição essencial, a função jurisdicional, né? Assim como o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Perfeito? Tranquilo? Mas outra observação importante é que dentro, aí eu pego o artigo 1º aqui, ó, fala assim: esta lei estabelece normas, né, regras, ele quis dizer isso, ó, são regras, sobre os atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objetivo, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento do fim do Estado, né? Então a gente observa que ele vai trazer essa lei, ela traz direitos, deveres, né? Regras de conduta praticada, impedimento, suspeição, exatamente para dar maior lisura ao processo, maior publicidade ao processo, perfeito? Então a gente vai observar muito isso na lei. Quem estuda, por exemplo, a Lei 9784 vai ver muita coisa parecida, tá? Às vezes até o problema, né, que muita coisa é parecida, mas não é igual. E isso é o problema também, tá? Então vamos lá, artigo 1º, vimos, e agora o parágrafo 1º aqui, ó. O que eu falei, os preceitos desta lei também se aplicam aos poderes legislativos, judiciários, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. Quando no desempenho da função administrativa. Então, cuidado. Aí tem que vir na prova. Quando eles desempenharem atividade administrativa, função administrativa, aí sim que esse poder ou instituição tem que observar a Lei 5427. Beleza? Tranquilo? Maravilha? E a gente tem que observar que a Lei 5427, ela é uma lei que trata de norma geral, perfeito? Ela não entra em pontos específicos. E a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro, ele tem processos tributários, processos de trânsito, de multa de trânsito, né? N processos, né? Processo em relação à fazenda pública, processo ligado a trânsito, educação, saúde, né? Então, eles recebem, o Estado ele recebe demandas, né? O Poder Executivo recebe demandas, muitas demandas. Então, por força disso, o que a gente tem que observar? A Lei 5427, ela é uma norma geral, perfeito? O artigo 75 da lei fala assim, os processos administrativos específicos, então, por exemplo, é um processo de trânsito, ele tem lei própria, então aplica a lei específica, né? Então, os processos administrativos específicos, como assim específicos? Que tem lei própria tratando sobre o processo, procedimentos, os atos do processo, então não vamos aplicar essa lei. Vamos aplicar a lei específica, perfeito? Então, ó, continuarão a reger-se por lei própria. Essa é a regra. Porém, tem possibilidade de aplicar nesses processos administrativos específicos a Lei 5427? Sim, quando aplicando-lhes os princípios e subsidiariamente os preceitos desta lei. Aqui, ó, olha a palavra subsidiariamente. O que eu quero dizer aqui? Olha só, eu vou aplicar essa lei, que é a lei geral, quando a lei específica não tratar sobre aquele tema. Então, a lei específica não regulamentou aquele tema, ela não definiu prazo, ela não criou a regra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei o quê? A lei específica, né? Na verdade, a lei geral, quer dizer. A lei específica não, a lei geral, a 5427, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Primeira coisa, ela, em regra, é aplicada por Poder Executivo, né? Salvo os demais poderes e instituições quando exercerem a função administrativa, né? A gente está vendo também que essa lei que trata de processo administrativo é uma lei de normas gerais. Ela não entra em determinada matéria, ela não especifica qual matéria, perfeito? Então, quando a gente tiver uma matéria específica, foge da alçada dela.
Porém, quando aquela matéria específica não tratar sobre aquele assunto, aí a gente vai pedir emprestado a Lei 5427 para aplicar, né? Para preencher aquela lacuna jurídica que ficou. Beleza, galera? Tranquilo? Então, cuidado que isso é muito cobrado em prova, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. O artigo 2º trata de princípios essenciais para a gente. Aqui, ó, artigo 2º, o processo administrativo obedecerá, entre outros, primeira coisa que você está observando aqui, entre outros princípios, significa dizer o quê? Que esse rol é exemplificativo, né? Aos princípios da transparência, perfeito? Então, quando a gente vê que os processos, eles têm que ser publicados como regra geral, né? Tanto é que a lei, deixa eu pegar aqui, ela fala exatamente, né, que a administração pública, quando negar um direito, ela tem que publicar, perfeito? Então, né, os atos, em regra, são atos públicos, perfeito? Para exatamente preservar o princípio da transparência, né? Tem que ser publicado, perfeito? Então, a gente vai ver em relação a isso. Isso daí está ligado à publicidade, à transparência, tanto é que tem lá publicidade e também tem transparência, né? Então, transparência, legalidade, olha aqui, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, impessoalidade, eficiência, celeridade, oficialidade, publicidade, participação, proteção da confiança legítima e interesse público, né? Então, esses são os princípios básicos da lei de processo administrativo, perfeito? E aí, claro, eu vou falar algum momento deles, ali a gente vai bater, né, nesse ponto. Tanto é que fala aqui, ó, nos processos administrativos serão observadas, dentre outras, as seguintes normas. Atuação conforme a lei e o direito. Você está observando aqui que a gente está falando, ó, do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, expresso no artigo 37, fala que a administração pública só pode praticar aquilo que está previsto em lei, né? E com isso, a gente observa que a atuação da pessoa que vai decidir, analisar aquele processo que aquela pessoa pediu. Então, a gente tem, por exemplo, processo de desapropriação, processo de trânsito, né, de multa de trânsito, tudo isso. Então, a gente vai dar direito à ampla defesa do camarada. A gente tem que decidir conforme a lei, né? Então, atuação conforme a lei e o direito. A gente vai colocar ali o porquê você está aplicando aquilo conforme o dispositivo tal, perfeito? Então, não é porque você gostou da cara do fulano, você acha que ele está pedindo, realmente seria tão bom dar, né? Mas infelizmente a gente não tem a lei para dar. Então, infelizmente, vai ser negado esse direito porque não tem um amparo legal, né? Porque eu não posso praticar um ato que não esteja previsto em lei. Maravilha? Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes e autoridades. Você observa, objetividade no atendimento do interesse público. Aqui a gente está falando do princípio da finalidade administrativa. Objetividade no atendimento do interesse público, claro, é o princípio tanto da finalidade, que é conceito básico, né? A administração pública pratica os atos visando o interesse público, não interesse pessoal. Olha aqui que observação importante. Tanto aqui tem o princípio da finalidade, né? Tanto o princípio da impessoalidade. Perfeito? Então, olha que interessante. Atendimento aos fins de interesse geral. Aí, finalidade de novo. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes, salvo autorização em lei, né? Quando a lei fala de impedimento ou suspensão, aí você tem que renunciar, né? Ali o exercício, tá? Atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. A gente traz aqui o princípio da moralidade administrativa, né? A administração pública tem que agir com confiança entre as partes,
respeito, boa-fé, decoro, honestidade, probidade, não é? Então isso daí traduz todo o conceito da moralidade administrativa, tá? Impulsão de ofício dos processos administrativos sem prejuízo da atuação dos interessados, princípio da oficialidade. A administração pública pratica os atos porque são atos de interesse público. Então ela sozinha pode praticar, oficiar, instaurar processo administrativo de forma de ofício e não apenas por legitimados interessados, né? Então a gente está vendo aqui, observando esses princípios, que você tem que tomar cuidado na hora da prova, tá? Continuando aqui, ó, vou ter que sair da tela para falar continuar dos princípios, né? Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Aqui a gente está falando da motivação, né? Então, na verdade, quando você assegura para aquela pessoa, né, aquele direito, você está dando a ela esse direito exatamente por quê? Porque está dando os fundamentos de fato e de direito. O que é o fundamento de fato? É a sua ação. E de direito, essa ação está prevista em lei. Então foi concedido a ele porque ele fez aquilo que estava previsto em lei e conseguiu ter esse direito, não é? Ele não praticou essa ação, então ele não vai ter o quê? Esse direito. Isso daí é a teoria da motivação. Aqui eu quero ler para vocês o artigo 48, deixa eu voltar aqui, que eu quero ler para vocês o artigo 48 da lei que trata da motivação. As decisões proferidas em processo administrativo deverão ser motivadas com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem, modifiquem ou extinguam direito. Então eu neguei aquilo a você que você pediu no processo administrativo, eu estou te negando. Por que eu estou te negando? Isso daí, a teoria da motivação, ela é muito forte exatamente para dar direito à ampla defesa. Porque você vai ter o direito ao recurso. E como aquela pessoa colocou ali a teoria da motivação, ela botou os elementos de fato e de direito, você vai atacar esses elementos para você entrar com recurso, não é? Então, negue, limite ou modifique ou extinguam direitos, imponham, agravem deveres, encargos ou sanções, não é? Então, por exemplo, aplicou uma multa de trânsito, né? Então, claro, de trânsito tem a norma específica, né? Mas uma multa, alguma coisa, opa, gerou uma sanção, então tem que motivar, né? Dispense ou declare inexigibilidade de processo licitatório. Aqui é importante que entrou um pouco na matéria de processo licitatório. Eu tenho que motivar o porquê eu estou dispensando ou estou dando inexigibilidade do processo licitatório, né? Julguem recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixam de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo, acatem ou recusem a produção de provas requeridas pelo interessado, tenham conteúdo decisório relevante, né? E extinguam o processo. Então esses são os casos de motivar. É claro que eu vou chegar lá na frente e vou falar dele de novo, tá? Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo prevista na Constituição da República. O que a gente tem aqui? A gente tem um princípio importantíssimo, né? Tanto está na lei o princípio da transparência, quanto o princípio da eu vou botar acento aqui, gente. Não tem acento não, corta. Opa! Princípio da publicidade, né? Quando a gente fala do princípio da publicidade, significa dizer o quê? Que os atos são públicos. Perfeito? São, né? Os atos, em regra, são públicos. Porque, na verdade, quando a gente fala que um ato é público, ele gera moralidade, né? Ele gera respeito, ele gera poder de fiscalização pela sociedade. E ali no inciso 7º fala divulgação oficial dos atos administrativos.
Ressalvadas. Então, em regra, os atos são públicos. E aí você bota a exceção. Bota a exceção aqui, ó. Exceto. Você vai botar lá na tua Constituição, vai procurar lá, ó, artigo 5º, inciso 33 da sua Constituição. Vou abrir minha Constituição aqui, né, no meu Internet Explorer, né? Então, vou pegar aqui e a gente vai ler junto, tá? Então, você tem que pegar aí, artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Cadê o inciso 33 aqui? Deixa eu achar ele aqui, ó. E aí você vai entender o que eu estou falando. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o artigo 5º, inciso 33, fala assim, em regra, os atos são públicos, né? Devendo observar os prazos previstos em lei. Perfeito? Ressalvadas aquelas cujo sigilo, aí eu vou ficar em sigilo, quando for ligado à segurança do Estado ou a segurança da sociedade. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, né? Os atos são públicos, né? Os atos oficiais são públicos, perfeito? Tanto é que o artigo 5º o artigo 5º, cadê? O artigo 5º não, o artigo 3º, artigo 2º, parágrafo 1º, né, da lei fala que a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo prevista na Constituição da República, né? Então ela observou a exceção à regra, né, do sigilo que vai ser observado pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 33, tá? Continuando aqui, deixa eu sair aqui rapidinho de novo. É bom que eu bebo água e vocês nem vê, né? Adequação, olha aí, adequação entre os meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções e medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ele observou aqui, ó. Aqui, ó. A adequação entre os meios e fins. Gente, isso daqui é a razoabilidade. É razoável, é adequar entre os meios e fins. Restrições e sanções e medidas superior àquelas estritamente necessárias. Isso daqui, gente, é a proporcionalidade. Né? Ao atendimento do interesse público. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, né? Então, aqui a gente tem, né, a preservação da segurança jurídica, perfeito? Então, olha aqui que bonito, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Isso daqui, gente, é segurança jurídica pura. Adoção de formas simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados, também segurança jurídica, né? E também, gente, o princípio da informalidade, tá? Embora ele não está expresso, se você procurar aqui, não vamos ter, né? Vamos ter transparência, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, impessoalidade, eficiência, celeridade, oficialidade, publicidade, participação, proteção de confiança, mas você vê que não tem o princípio da informalidade, né? Porque os processos administrativos eles não dependem de forma. Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei, né? Interpretação de norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, a fim de que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação desfavorável ao administrado
que se venha a dar ao mesmo tema, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé, né? Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de prova, à interposição de recursos nos processos que podem resultar sanções e nas situações de litígio. Isso daqui, gente, princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Principalmente da ampla defesa. Maravilha? E aqui, ó, parágrafo 2º, qualquer ato que implique dispêndio ou concessão de direitos deverá ter seu respectivo extrato publicado na imprensa oficial. Aqui traduz o princípio da publicidade, né? Isso a gente já viu. Perfeito, galera? Foi? Tranquilo? Maravilha? E aí vamos fechando aqui com essa parte agora dos direitos administrados. E a gente fecha aqui, né, tanto o artigo 3º, que fala dos direitos do administrado, e a gente tem também os deveres, perfeito? Aí tem direitos e deveres na condução do processo administrativo, tá? O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Tanto é que a gente vai ver que na parte aqui da instrução, na parte da instrução do processo, por exemplo, pode ser requerido a abertura de um processo e a administração pública, ela não pode, é vedada à administração a recusa imotivada do recebimento de petições, devendo o servidor orientar o requerente quando ao suprimento de eventuais falhas. Então, faltou um processo, né? Faltou uma folha. Poxa, então o servidor que está ali, ele tem que auxiliar, né, a pessoa, o requerente, ao administrado, a abrir o seu processo. Então ele tem que falar assim, para você abrir esse processo, traz isso daqui. Infelizmente, muita gente às vezes critica, né? Pô, o cara tá pedindo isso, agora pediu isso daqui. Não, mas ele tá te orientando para, se ele abrir o processo, o teu processo vai ser negado porque faltou algum elemento, né? Então o objetivo não é esse, o objetivo é você abrir o processo já com elementos que possam servir, né, para você ter a aplicação daquele direito, né? Porque se você abrir só meramente com uma folha de papel fazendo requerimento, tá, mas cadê o documento que comprova? Não tem. Aí depois o servidor não me orientou. Então é papel do servidor orientar os administrados, né, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, então ele pode ver o processo? Pode. Obter cópias de documentos, tanto é que ele pode pedir a certidão de inteiro teor, né? Nele contido, permita a cobrança pelos custos da reprodução. Então, por exemplo, o administrado, eu quero uma certidão de inteiro teor do processo. Teu processo tem 200 folhas. Então, olha só, você vai pagar uma guia de recolhimento, tá? Uma guia de recolhimento do Estado do Rio de Janeiro, e aí você vai lá e paga, custa, sei lá, não sei quanto por folha, 30 centavos por folha, deu o valor, você vai pagar lá R$60, aí pagou R$60, pronto, tá aqui a cópia do teu processo, perfeito? Então eu estou dando cópias do processo e a cobrança pelos custos da reprodução, né? Conhecer das decisões proferidas, claro, ele vai tomar ciência no processo, isso é importante, na forma dos respectivos regulamentos, ressalvadas as hipóteses de sigilo admitidas em direito, né? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Fazer e assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação, né? Então a gente observa aqui que é facultado a defesa técnica, perfeito? Nos processos administrativos, essa é a regra, salvo quando a lei definir como obrigatória até capacidade postulatória, perfeito? Quando a lei falar que é obrigatória, beleza, tem que estar com o advogado. Se ela não falar nada, é facultativo a presença do advogado, perfeito? Deveres do administrado são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, expor os fatos conforme a verdade, né? Isso daí traduz o princípio da confiança legítima, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé,
Não agir de modo temerário. Às vezes, né, você vê que ele está apenas atrasando o processo, atrapalhando, então ele está agindo de forma temerária, né? Prestar as informações que forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Perfeito, galera? Tranquilo? Fechamos essa primeira parte aqui. No próximo bloco a gente vai dar um andamento, início ao processo, perfeito? E vamos tratar de todos os procedimentos nele contidos. Beleza? Um forte abraço aí e bons estudos.